Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 3 de junho de 2021, quinta-feira, celebrando hoje a solenidade de Corpus Christi, corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual. Que bom podermos retomar este nosso projeto que, conforme tenho recebido alguns depoimentos, tem ajudado a muitas pessoas. Agradeço a compreensão e as orações de todos. Como eu disse no domingo de Pentecostes, eu precisei fazer uma viagem para fazer um tratamento e então não tinha como deixar gravado com antecedência esses dias que ficamos sem. Mas prometi que hoje, então, dia de Corpus Christi, retornaríamos à nossa Academia Espiritual. Obrigado pela sua compreensão, obrigado pelas suas orações. Vamos à Palavra de Deus neste dia de Corpus Christi. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui, celebramos hoje a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Esta solenidade teve sua origem há mais de 750 anos atrás, depois de um milagre eucarístico. O que é justamente esse milagre? Um padre chamado Pedro de Praga era um sacerdote na região de Bolsena, na Itália. Era um homem de grande piedade, de retidão, mas ele duvidava de que na hóstia consagrada estava a presença real de Jesus. E também do pão e do vinho. Então, um dia ele pediu e conseguiu uma audiência com o Papa e foi conversar com o Papa Urbano IV, que estava na cidade de Orvieto, próximo dali de onde ele morava. O Papa estava lá, inclusive acompanhado de teólogos, de cardeais, entre eles de Santo Tomás de Aquino, Claro que não era o santo ainda canonizado, mas de São Tomás de Aquino.
Depois que ele voltou da audiência com o Papa, ele parou numa cidade e foi celebrar a missa, então, numa igreja dedicada a Santa Cristina. E no momento da oração eucarística, da consagração, quando ele pronunciou as palavras da consagração, tomai e comei, isto é o meu corpo, por um milagre, a hóstia que estava na sua mão se transformou num pedaço de carne, vivo e verdadeiro. O único pedaço que não se transformou em carne era o que estava envolvido em seu dedo quando segurava a hóstia. E justamente isso aí é uma prova do milagre, que ninguém tem poder para dizer que ali foi uma farsa, que foi colocado então um pedaço de carne e dito que era a carne de Jesus, porque um pedaço ficou do jeito que é a hóstia e o pedaço que estava entre seus dedos, e o resto se transformou num pedaço de carne. E aí então o Papa foi para lá, também São Tomás de Aquino, e comprovaram isso, e a partir daí então o Papa Urbano confirmou para toda a igreja a celebração do corpo e sangue de Cristo. Isso aqui é um pouco resumido a respeito do que é a origem de Corpus Christi. Bom, vamos à palavra de Deus do Evangelho de hoje, a nossa reflexão. Primeira coisa, logo no início do Evangelho nós vemos os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus dá a indicação da sala onde ele celebraria a Páscoa. Mas para nós o que é importante a gente aproveitar dessa pergunta? Duas coisas. A primeira dela é que então Jesus quis celebrar a Páscoa com os discípulos e preparou tudo. Então um ambiente preparado para a reunião, para a celebração. A segunda coisa é justamente isso, essa preparação que é importante. Por isso, a missa e tudo, a gente tem que fazer uma preparação interior, mas também um espaço sagrado onde você vai celebrar, ele é preparado, os vasos sagrados, os livros, as pessoas que vão exercer os ministérios se preparam para realmente celebrar o sacramento dos sacramentos. Bom, como sinal da presença, Jesus escolheu o pão e o vinho. Aqui nessa reflexão que eu vou fazer o segundo ponto, então, eu estou tomando de uma reflexão que o Papa Bento XVI fez em 2006, aliás. Então, aqui o ponto. Jesus escolheu o pão e o vinho para ser sinal da sua presença. E tanto no pão quanto no vinho, em cada um desses sinais, Jesus se doa totalmente. Não está só um pedacinho ali, outro pedacinho lá. Jesus está inteiramente no pão, inteiramente no vinho. Se você comunga só do pão, você está comungando Jesus inteiramente. Se você comunga só do vinho, você está comungando Jesus inteiramente. Então ele se dá totalmente, não dividido nessas partes. Somos chamados hoje, como nós fazemos na Santa Missa e nas adorações, a olhar para a hóstia consagrada. Ao olhar para a hóstia consagrada, ao adorar Jesus, nós podemos pensar e meditar sobre alguns pontos. Primeiro, ali é apenas no olhar um pão simples, água e trigo. A hóstia não tem mais do que isso. Não tem sal, não tem fermento, não tem outras coisas. Apenas farinha e água, trigo e água. A simplicidade com que Jesus escolheu para revelar o sinal da sua presença. Segunda coisa, quando Jesus se deu na Eucaristia e mandou que os discípulos continuassem isso, fazer isto em memória de mim,
A igreja, ao apresentar na hora do ofertório o pão e o vinho para serem consagrados, ela vai dizer: é fruto da terra e do trabalho humano, fruto da videira e do trabalho humano. Então, aqui duas coisas interessantes. É fruto da terra, é dom de Deus. E é fruto do trabalho humano, é também a nossa participação. Por isso nós fazemos parte da Eucaristia, do jeito que nós, pelo batismo, nós nos tornamos o corpo místico de Cristo. Na Eucaristia também nós fazemos parte, porque quando é oferecido o pão e o vinho, é fruto da terra e do nosso trabalho. Terceira coisa, quando falamos do fruto da terra, somos chamados a pensar neste dom de Deus, né? Não sou eu que faço a terra produzir, é Deus, né? Então, abre horizontes para nós pensarmos nisso, o dom de Deus para nós. E a Eucaristia, sobretudo, é o grande dom de Deus para a nossa vida. Quarto ponto, para o ofertório, na hora que se prepara o cálice, o padre coloca uma gotinha, algumas gotas de água no cálice, misturando no vinho. Do mesmo jeito que também quando se foi preparar o pão, a água foi misturada no quê? Na farinha, no trigo, né? Então, a água misturada à farinha deu origem ao pão. Assim, nós falamos da síntese da criação. Dom de Deus, trabalho humano, obra de Deus, misturado, é oferecido para nós como síntese na Eucaristia. Outra imagem muito bonita que o Papa Bento XVI sugere para nós, ao pensar a Eucaristia, que é o quinto ponto aqui, no pão nós temos também o mistério da paixão de Jesus. O pão foi feito através de quê? De muitos grãos de trigo que foram moídos para virar pó, para virar farinha. Assim, a paixão de Jesus foi justamente, Jesus foi moído na cruz para nos dar o alimento que é a vida eterna, no seu corpo e sangue na Eucaristia. Também a uva, não é? A uva também nos ajuda a pensar nisso, porque a uva também ela é triturada, ela é amassada, ela é pisada para dar o vinho. Então, no grão moído, nós temos o mistério da paixão, morte e ressurreição. Nós temos a vida nova que o Senhor nos dá. O pão, ele é também fruto do trigo, que veio de diversos lugares. Quando você tem um pão, você não tem um trigo que fez só de um lugar. Veio trigo de diversos lugares, foi moído e se transformou em farinha. Assim é a igreja. Tem gente de diversos lugares do mundo inteiro formando um só corpo, a Igreja Universal. Nos tornamos um em Cristo Jesus. Pensar o vinho também a partir dessa reflexão, né? Enquanto o pão nos leva para essa questão do trigo triturado, também a uva nos ajuda a pensar nisso. Mas podemos pensar o vinho com uma dimensão também diferente. Se o pão nos leva àquilo que é o dia a dia, o cotidiano, a simplicidade, o caminho de peregrinação que nós estamos fazendo, a gente precisa do pão para comer todos os dias, o vinho nos leva ao requinte da criação, à festa da alegria, né? Quer já antecipar para nós aquilo que será nos céus, né? A comunhão plena com Deus. O vinho é também paixão, né? Afinal, pensar já na videira, a planta que dá a uva, que é podada, né? Que precisa do sol para amadurecer a uva, que precisa da chuva. Então, ela é esmagada
E aí se oferece o vinho que vai antecipar para nós esse sentido da alegria, da festa, da vida eterna em Deus. O poder de Deus que manifesta na simplicidade do pão e do vinho, na presença consagrada de Jesus, nos leva a pensar também como o povo de Deus no deserto que recebeu o maná, aquele pão que caía do céu. Nós temos Jesus na Eucaristia, que nos fortalece, que nos alimenta para essa caminhada no deserto da vida até a eternidade. Muito bem, vamos agora à nossa academia espiritual. 3 passos para nos ajudar a fortalecer a musculatura da nossa alma. Comece com o alongamento de todos os dias, para que então o exercício possa ser eficaz e sem lesões. Então, invoque o Espírito Santo. Eu até sugiro, se você tem o círio da família, uma outra vela, ao fazer sua oração, acenda brevemente uma vela, né? É a maneira de você pedir, trazer a luz de Deus para a sua vida, para o seu hoje. E faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Hoje convido você a refletir as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como é que você entende, como é que você vive isso? Porque na verdade nós vivemos essas palavras de Jesus no concreto da nossa história, né? Nas coisas que fazemos como mãe, como pai, como padre, na profissão, onde quer que seja, nas coisas que fazemos para o bem, pela vida dos outros e pela fraternidade, pela paz no mundo, nós estamos participando deste corpo e deste sangue de Cristo. Terceiro passo, o treinamento. Hoje é dia de Corpus Christi, então se você puder, dedique um tempo de adoração ao Santíssimo. Talvez você possa ir a uma igreja, fazer uma visita ao Santíssimo, se puder participar da missa. Em alguns lugares não teremos procissão, mas talvez deverá ter alguma carreata ou o carro passando com o Santíssimo Sacramento. Dedique um tempo também para ali olhar para a hóstia consagrada, adorar a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.